Boa noite, dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, dando continuidade aqui ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Hoje a gente vai ler um trechinho aqui sobre os inimigos desencarnados, né? Então, os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós, e depois a gente vai pegar um caso aqui do Missionários da Luz, né? Então vamos à leitura, porque tem muita coisa para ser lida. O espírita, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. Momentânea que pode durar muito tempo, tendo em vista que a gente sabe que somos espíritos eternos. Então, momentânea pode durar várias encarnações, né? Que a gente vai até ver na leitura, né? Que depende muito essas influências e tudo mais que nos perseguem, né? Pode durar muito tempo, enquanto a gente não tiver mesmo disposto a nos transformar para nos livrar delas, né? Então vamos lá. E que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, o espírita sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra, que são as obsessões, né? Lá na frente ele vai falar: não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. Então, antes disso ele falou da mudança, né? A mudança de comportamento do obsediado, daquele que no momento está sendo a vítima, né? No momento, porque a gente não sabe o que se desenrolou lá para trás, né? Então, hoje somos vítimas, mas não sabemos se lá no passado nós que fomos os algozes e que demos o ensejo para hoje sermos a vítima, né? Por aqueles que não nos perdoaram. Então, ele vai falar, olha, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Então, está dizendo que a nossa transformação moral no momento, ela pode sim apaziguar situações difíceis ali do passado. Por quê? Porque não dá ensejo a um revide, pelo menos não agora, né? O obsessor ele acredita ter motivos para revidar de algo que fizemos lá no passado. Aí ele vem para nos perseguir. Quando ele se aproxima de nós e encontra em nós uma pessoa diferente daquela que já não pratica mais, vamos concordar que perde um pouco o sentido, né? A pessoa fica ali, o espírito deve ficar, pode ficar, né? Dependendo ali do grau do endurecimento, né? Do tamanho que esteja o coração dele, ele vai ficar pelo menos desconcertado, porque não está vendo atualmente o motivo, é mais aquele motivo, né? Então, olha, eu estou pulando os trechos, né? Os inimigos do mundo invisível, ou seja, os espíritos, né? Os inimigos que são espíritos, manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Eu diria, bom, não sei, né? Imagino que quem não é obsidiado neste planeta? Né? Quem que não é perseguido? Quando eu assisti o filme do Divaldo,
que o Divaldo é uma pessoa, né, que está aqui entre nós, encarnada aqui, né, que é um modelo, né? Ele é um modelo de um cristão. E no filme que a gente assistiu ali, ele suportou ali uma obsessão ferrenha, né? Ferrenha mesmo, de um passado dele e tudo mais. Conseguiu ali, com seu bom procedimento nesta encarnação, ele conseguiu fazer isso, né? Transformar, olha, fazer um inimigo, transformá-lo em um amigo, né? Depois ele conta isso em suas palestras e isso fica demonstrado lá no filme, né? No filme mostra que ele conseguiu por fim a obsessão, mas em palestras ele já ouvi várias vezes ele falando que conseguiu transformar em amigo mesmo aquele obsessor, né? Então, poxa, imagine nós, né, que estamos tão na retaguarda. Então eu fico imaginando que, sei lá, eu penso que todo mundo tem obsessor, mas enfim, não dá pra gente falar isso com certeza, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, tantas pessoas estão expostas e representa uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para com os que estão desencarnados. Né? Seria bem ingênuo a gente que ainda está aqui. É uma questão de razão, né? A lógica vai dizer para a gente. Se a gente ainda está reencarnando num planeta de provas e expiação e ninguém aqui é missionário, quer dizer, ninguém que eu estou falando para né, a média, né? Se nós ainda não somos missionários e ainda estamos encarnando num mundo de provas e expiações, é porque nós temos débitos a ser resgatados, né? E esses débitos foram contraídos com pessoas que ou estão ao nosso lado encarnados, né, para a gente se reajustar, ou podem estar aí por perto de nós como espíritos, né, desencarnados, em busca de justiça, né, através dessas obsessões. Bom, o capítulo 18 é muita coisa, não vai dar para ler tudo, né? Mas a gente vai lendo aqui até onde dá, pulando partes, né? Então, do livro Missionários da Luz, o capítulo 18 vai tratar da obsessão, né? Então, o André Luiz, ele ali sob a instrução do Alexandre, eles estão numa casa espírita aqui na Terra, observando alguns casos, né? E então eles estão ali no centro e naquela noite vai haver um trabalho de desobsessão, uma sessão de desobsessão. E o Alexandre já conhece os casos, já conhece todos os espíritos que serão levados ali para esse trabalho de desobsessão. E já conhece, inclusive, os encarnados, né? Ele já vem acompanhando os encarnados que estão indo ali fazer esse tratamento em busca de ajuda, né? E, bom, antes de eu continuar, eu vou ler assim, logo no começo do capítulo, uma pergunta interessante, bem interessante, dentre tantas, né, que o André Luiz faz. Então ele começa perguntando assim, o André Luiz pergunta pro orientador ali, que é o Alexandre, o instrutor, né? Todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? Então, todo mundo que é obsidiado é médium? Olha que interessante a resposta do Alexandre. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos. Então, não só nós encarnados somos médiuns, como também os desencarnados. Olha que interessante. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Então, até os desencarnados são médios. Agora ele vai falar do obsidiado. O obsidiado, porém, acima de médium,
né? Então, além de médium de energias perturbadoras, é quase sempre um enfermo representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho, né? Então, e aí continua o André Luiz lá com as suas observações e ele percebe que entre os trabalhadores encarnados, eles são muito otimistas, os trabalhadores do centro são muito otimistas com relação aos bons resultados do trabalho, né? Então eles acham que eles são muito otimistas, né? Ficam muito contentes ali. E ele observa isso. E o Alexandre continua esclarecendo, olha. Então ele fala dos encarnados, né, os trabalhadores lá do centro. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presencial do drama multissecular de cada um, ou seja, aquelas obsessões são coisas que vêm de séculos, né? Mas os encarnados estão vendo só aquele momento ali, só aquele, o que está acontecendo no presente, uma vítima e um espírito que está obsidiando, né? Então ele fala que, olha, não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Então aí ele continua falando, né, que esses trabalhadores de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Então, é muito difícil a gente, enquanto encarnado, né, saber exatamente quem é quem. Às vezes aquele que é a vítima, aparentemente é a vítima, lá atrás foi um algoz muito pior, né? Que também vai precisar restabelecer a situação, né? Aí o André Luiz pergunta se ele já conhecia todos os casos, né, que iam ser levados ali aquela noite. Ele diz que sim. Então seriam levados, acho que 3 casos, e ele fala, né, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Então, dos casos de obsessão que vão ser tratados ali naquela noite, dentre os encarnados, né, só uma moça ia conseguir obter resultados ali bem satisfatórios. E aí o André Luiz pergunta se ela, né, essa moça, ela vai ter uma proteção diferente dos demais. E aí vem o ensinamento. Né? A gente vai lendo, tá, gente? É muito longo, não vai dar para ler tudo pelo tempo, mas a gente vai lendo e para quando der o tempo. Né? Já falei aqui qual é o livro, qual é o capítulo, qualquer coisa, pessoal, vocês corram lá e leiam, porque vale a pena, olha. Então, ela vai ter um tratamento diferente, porque se tem vários casos, mas só ela vai ter um bom aproveitamento, então vai ser tratada diferente, com algum privilégio, né? É isso que o André está perguntando. E o Alexandre vai falar para ele, que é um ensinamento aqui para nós, olha, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte, que foi o que a gente acabou de ler no Evangelho. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação,
empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é emprestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que se esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Então, enquanto a vítima, né, a atual vítima, né, o obsidiado no momento, enquanto ele não fizer a sua autotransformação, não vai adiantar muita coisa, vai ser só um paliativo ali os tratamentos de obsessão, né? Então, aqui, olha, ele continua falando. O Alexandre, a jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo olha, primeiro, prece, segundo, autodomínio e terceiro, meditação. Ela está fazendo a parte dela, né? Não está esperando o milagre da cura sem esforço e, não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, encontrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante, né? Então ela vai ter esse benefício. Lá na frente, né, tem mais ensinamentos. Olha, de todos os enfermos psíquicos, né, ele continua aqui falando dela. Somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar todo o auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Aí o Alexandre vai dar mais alguns esclarecimentos, né? Esta irmã permanece de fato no caminho da cura. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio, né? E aí ele continua, ele pede até para o André Luiz ficar observando, né? Então, olha, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem, aí o André Luiz observa e conta para a gente o que ele está observando, né? Olha, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que nossa influenciação lhe oferecia. Então, ela estava repelindo os pensamentos que os obsessores estavam ali sugerindo para ela, né? E ela estava repelindo, e à medida que ela repelia os pensamentos dos obsessores, ela abria campo para captar os pensamentos dos mentores ali, e ela estava conseguindo. Apenas o doente convertido, aí fala o Alexandre, né? Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva.
Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Então, às vezes, né, tem situações que a pessoa acaba até se acomodando com aquela situação, né? Vou ler só mais um trecho aqui, porque já deu o horário, só um parágrafo mais, né? O Alexandre aqui está dando muitos ensinamentos, ele vai continuar, olha. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela atividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Então ele está dizendo que essas ligações se dão ali por dois motivos: ou pelas nossas tendências, pelos nossos hábitos não corrigidos, né, pelos nossos vícios mentais de todas as ordens, né, vícios morais, vícios materiais, ou por relações de ódio do passado, né? Aí se estabelece essas ligações. E já deu tempo, né? Não teremos mais tempo aqui de continuar lendo, mas fica para a gente, acho que já tem material suficiente para a gente entender por que a gente tem que dar na presente encarnação, né? Viver de modo a não contrair novas inimizades e viver da melhor maneira possível que a gente possa, fazendo o bem a todos, tendo paciência com todos, sobretudo com aquelas pessoas que oferecem maior dificuldade de convivência, porque essa dificuldade tem um motivo, né? Muito provavelmente uma inimizade, um problema ali do passado que está encarnado ali para um reajuste. Então que a gente tenha um bom procedimento com todas as pessoas na atual encarnação, para a gente evitar esses dramas, né? E para que a gente realmente possa conseguir servir de bom exemplo, que a gente possa ir combatendo as influências dos desencarnados que porventura queiram aí nos perturbar, tá bom? Agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje a introdução do livro chamado de Plenitude. Ele é psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pela Joana de Ângeles. Então, vou começar a ler. Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro lamentável. Então vemos aqui nessa frase que a vida tem seus sofrimentos, momentos difíceis, mas temos os momentos de alegrias, realizações. A vida não é só sofrimento. Há os momentos de altos e baixos, como costumo dizer. Há momentos ou situações que aparentemente a dificuldade será eterna, porque naquele momento não somos capazes de ver uma solução. Tem um ditado popular que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Em outras palavras, Deus permite as provas conforme a nossa capacidade de superá-la. Mas, se nos entregamos ao desespero, ao desânimo, ao medo, não conseguiremos ver saída. No Livro dos Espíritos, na questão 133A, tem a seguinte pergunta. Vou ler primeiro a 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Resposta: todos são criados simples e ignorantes.
e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Questão 133a. Mas, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então vemos nessas duas questões que faz parte do nosso aprendizado passar por situações difíceis. Se lembrarmos dos estudos escolares, enquanto não aprendemos a fazer os cálculos matemáticos que o professor ensina, temos que apagar e refazer o exercício novamente. Temos que pedir auxílio a alguém que possa nos ajudar. Na nossa vida, no nosso dia a dia, vivemos situações inesperadas e, de repente, tenho que fazer algo que não quero fazer ou não posso fazer naquele momento, ou do jeito que penso. Mas se aquela tarefa é minha, é porque eu tenho algo a aprender, senão não surgiria aquela situação na minha vida. Podemos achar que não merecíamos aquele problema, mas quem sabe que Deus é perfeição absoluta e que a todos acolhe com carinho, vai interpretar que o que aconteceu é da vontade de Deus e deve ter uma causa. Causa essa que não convém ser esclarecida nesse momento. Precisamos fortalecer a nossa fé. Vou ler mais um parágrafo. Pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis a diagnóstico ignóbil, propõem o suicídio como solução, a eutanásia e o aborto, como mecanismos de fuga para superar as situações aflitivas, e a pena de morte como recurso punitivo, em demonstração de conduta materialista rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. Então, vemos aqui que quem pensa que a vida é apenas o estágio que estamos vivendo aqui neste corpo, nesta encarnação, pode alimentar essa ideia ou acreditar nessa ideia de suicídio, eutanásia e aborto como solução deste ou daquele problema. Porém, sabemos que a morte ocorre apenas ao corpo. Temos um espírito que sobrevive ao corpo e viverá eternamente. O que morre é o corpo. Aquele que se suicida ou aquele que antecipa sua morte, através da eutanásia, está jogando fora uma oportunidade de maior amadurecimento. E não é fácil renascer. É preciso conseguir um casal que aceite ter esta ou aquela pessoa como seu filho. É preciso esperar o tempo em que aquele casal poderá estar pronto para reencarnar, para reencarnar aquela família. A vida é uma dádiva divina e não podemos e nem devemos desprezar essa oportunidade de progresso. O suicida que não quer mais viver pelos mais diferentes motivos é aquele que acha que já fez tudo que podia fazer na vida e então resolve antecipar sua morte praticando a eutanásia, também está jogando fora uma oportunidade de ensinar, aprender mais, ser exemplo a outros, pois aquele que mesmo doente faz questão de viver está valorizando a vida e ensinando outros que é possível viver e realizar mesmo não estando na juventude, pois agora tem um amadurecimento. Mesmo doente, não deve desistir da vida, pois tudo tem um propósito que só tomaremos verdadeiro conhecimento quando estivermos no plano espiritual. Podemos não ver o bem em alguém que parece estar vegetando numa cama, mas Deus sabe mais do que nós. Esta pessoa está se preparando para uma vida melhor no plano espiritual. Poderá se lembrar de pedir desculpas a alguém e com isso sentir-se melhor, mais leve, e alimentando pensamentos melhores, poderá chegar no plano espiritual e imediatamente ver aqueles que vêm acolhê-lo em um lugar de amor, alegria, realizações saudáveis.
Por que Deus permite que sejamos infelizes momentos em que sofremos? Muitos são os motivos, porque Ele nos deu o livre-arbítrio e todos podem fazer suas escolhas. Criamos infelicidades para nós, mas tudo passa. E como já disse também, temos situações para aprender. Não sabemos tudo, sabemos muito pouco. O suicídio e a eutanásia é desprezar uma oportunidade divina da qual o dia que tomar a consciência da realidade divina perceberá quantas oportunidades jogou fora. Mas Deus nos dá oportunidades e oportunidades para aprendermos. Nós construímos um mundo de verdade, mas com os parcos conhecimentos que temos hoje sobre a vida eterna, estamos longe de compreender a vida e suas consequências. Os Espíritos enviam esclarecimentos para nós desde o século XIX. Hoje estamos no século XXI e ainda não conseguimos absorver todos esses conhecimentos de forma a colocarmos em prática em nosso dia a dia. Aliás, o Espiritismo é um esclarecimento do Evangelho. Então Jesus já estava ensinando desde quando ele veio para cá, Quanto à lei, continuando aqui, a lei humana tem suas manifestações, sua importância, mas são pouco reconhecidas ou aplicadas, melhor dizendo. Eu estou me referindo, na verdade, sobre a lei de Deus, enviada, trazida por Jesus e deixada mais clara através do Espiritismo. Então, a lei de Deus, é muito importante nós seguirmos, reconhecê-las e praticá-las, aplicá-las na nossa vida. Continuando a leitura, o utilitarismo e o hedonismo sobre os quais constroem as suas aspirações são os responsáveis pela ótica distorcida da realidade de que desejam se libertar. O utilitarismo e o hedonismo são formas de pensar a vida, Pesquisando sobre isso, no site Brasil Escola, o hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Buscar prazer é o que move as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida, sendo, portanto, na visão de hedonistas, a primeira e mais completa ponte para a finalidade última da vida. A felicidade. Então, há várias correntes de hedonistas, porém, de modo geral, viver a vida é buscar o prazer como finalidade da vida humana. Mas entre eles há aqueles que exageram muito, agindo de forma quase irracional. Agora, o utilitarismo, por sua vez, considera a busca para ser feliz levando em consideração a consequência da ação. Então eu vou ler aqui a pesquisa feita em significados.com. O utilitarismo é uma teoria filosófica que busca entender os fundamentos da ética e da moral a partir das consequências das ações. Neste caso, o utilitarismo consiste na ideia de que uma ação só pode ser considerada moralmente correta se as suas consequências promoverem o bem-estar coletivo. Caso o resultado da ação seja negativo para a maioria, esta é classificada como condenável moralmente. Então, a Joana de Ângeles coloca que o utilitarismo e o hedonismo não satisfazem as necessidades humanas para viver bem, na encarnação, não facilita isto. Vou dar continuidade à leitura do texto. Certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes
a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. O sofrimento, face às injunções de amargura e dor de que se reveste, vem merecendo o mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. De Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parecem alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Antecipando essa conduta odierna, o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas ou não que lhe constituem o ambiente em que está localizado, para aprender e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo, e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio e pelos vícios, resolvemos aprofundar estudos em torno dele, ora reunidos no presente livro, que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo, responsável por incontáveis males para uns e bênçãos para outros, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória. Analisemos alguns dos seus aspectos conforme a visão budista e a cristã, e propomos a solução espírita em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador, convidando o homem ao autoconhecimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da ação na trilha da caridade fraternal. Confiamos que o nosso esforço irá contribuir para o esclarecimento dos nossos leitores, induzindo-os à aquisição da plenitude em paz e saúde, inteiramente livres do sofrimento, construindo o amor como fonte viva de realização íntima e geral. Esperando haver alcançado o objetivo a que nos propusemos, rogamos ao modelo e guia da humanidade nos abençoe e conduza. Assinado por Joana de Ângeles, em Salvador, 17 de outubro de 1990. Então, na introdução deste livro, denominado Plenitude, vemos que tem como objetivo, conforme a autora nos informa, valorizarmos a nossa vida, não em busca do prazer único e exclusivamente, ou buscar a fugir dos sofrimentos. O hedonismo e o utilitarismo permitem um mau entendimento da vida, o objetivo da vida e a realidade se deturpam. Sentem nós, humanos, diante dessas interpretações da vida, pensando sempre que pode estar em perigo. É então que a crueldade se apresenta como defesa,
mas tudo isso não tem relação com o objetivo divino ao homem. Todos nós nascemos como seres humanos no mesmo ponto de partida e todos temos o mesmo destino, no sentido de chegar ao mesmo ponto, né, evolutivo. Para chegarmos a ele, precisamos aprender, e aprender requer boa vontade para consigo mesmo e para com os semelhantes, e também a insistência em progredir, né? Porque nem tudo aprendemos imediatamente. O sofrimento faz parte de nossa evolução. No decorrer das encarnações, vamos nos burilando e o sofrimento vai diminuindo porque o vemos de outra forma. É quando aprendemos que somente o amor pode resolver todas as questões, todos os problemas e estamos cientes de que Deus é amor e quer o nosso bem sempre. Jesus, seu Filho bem-amado, foi crucificado, mas em nenhum momento se revoltou. Aguardou e aguarda o nosso progresso espiritual. Ele nem pelo que passou deixou de amar a todos deste planeta e trabalha incessantemente para o nosso progresso. Mas todos, sem exceção de quem quer que seja, todos foram criados com direito ao livre-arbítrio. Deus não impõe não impõe nada, né? Cada um faz suas escolhas e cada um passa pelas consequências e com isso aprende que assim como Deus é amor, nós que somos criados por Ele também saberemos amar como Jesus nos ama. Nesse livro, Joana de Ângeles tem como objetivo de trabalhar em nós a aquisição da plenitude, em paz e saúde, inteiramente livres do sofrimento, construindo o amor como fonte de vida, de realizações íntima e geral. Então esse texto é a introdução, né, como já disse, do livro Plenitude, ditado por ela, né? E pretendo ver um outro texto deste livro para estarmos lendo em outro dia. Boa noite a todos e agradeçamos sempre o esclarecimento que nos é oferecido através desses espíritos amorosos, através desses livros que nos auxiliam e pelo nosso espírito protetor que nos ajuda sempre. Vibremos também pela paz no mundo. Obrigado, Senhor, que assim seja.